Fala, Thiago Meirelles aqui para mais um vídeo de palpites, agora falando de futebol para esta terça-feira gloriosa, terça-feira de Champions League e terça-feira de muitas outras coisas, 19 de outubro. E aqui de cara um primeiro recado para quem gosta desse mercado. Obviamente, no mercado de futebol, falando especificamente hoje, todas as atenções estão focadas para a Champions League. É óbvio, o mundo inteiro quer assistir, o mundo inteiro quer apostar, quer trabalhar, quer operar na Champions League. Obviamente, do lado de lá da mesa, os sites de aposta também sabem disso e estão focados nisso. Qual que é o objetivo do site de aposta? Ganhar de nós. Eles querem ganhar dinheiro, que é o dinheiro que a gente perde, né? Para eles, a gente tem que perder para eles ganharem, certo? Então, como que eles fazem isso? Tendo certeza que estão precificando da maneira correta, ok? Então, toda a atenção deles também está na Champions League. E o que isso acarreta? Isso é a minha experiência aí de 5, 6 anos nesse mercado, traz essa informação para vocês aqui. As oportunidades melhores estão fora da Champions League. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer fazer aquela fezinha, fazer aquela nossa aposta, fazer aquele nosso investimento na Champions League, porque são os melhores jogos, são os jogos que a gente quer assistir e tal. Mas a gente precisa lembrar que aqui também a gente vem para fazer dinheiro. E para fazer dinheiro a gente precisa tirar a emoção da frente e focar onde o mercado dá oportunidades. Então eu trouxe alguns jogos da Champions aqui, mas eu também trouxe jogo da Suécia, da segunda divisão, eu trouxe jogo da Inglaterra, eu trouxe jogo da Espanha, eu trouxe jogo do Chile, porque ali há oportunidades na minha leitura. E às vezes, na maioria das vezes, são melhores oportunidades do que a gente encontra na Champions League. Mas vamos lá, vamos falar dos nossos jogos aqui primeiro e a gente vai ir um a um para ver como que a gente tem. A gente começa pela Suécia 2, que ontem mais uma vez nos trouxe uma alegria, né? Ontem que foi um dia meio a meio, alguns reds, alguns greens, mas saímos praticamente empatados. O jogo da Costa Rica ficou para hoje, foi adiado, então o dia terminou um pouquinho no negativo. Tá bom, a gente vinha numa sequência muito boa, vamos buscar hoje um dia positivo de novo aqui. A gente começa na Suécia 2, que ontem deu o green, deu o lucro para nós, e a gente vem aqui com dois jogos interessantes. O Jönköping, o visitante, é um time que eu já falei aqui, é um time que gosta de atacar, gosta de jogar, mas dentro de casa geralmente faz valer a sua força. Fora de casa vem muito mal, inclusive. Se a gente olhar a forma do time, é sempre importante a gente olhar a classificação de maneira geral, né? Mas também é importante a gente olhar a forma do time, e na forma a gente olha que o Jönköping está muito mal. Os últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas, né? 2 empates, 3 empates e 2 derrotas. E jogando fora de casa, o Jönköping não melhora nada. Tem uma vitória aqui magra sobre o Gais, num jogo que foi um crime, inclusive, me lembro bem, e o resto é tudo derrota, derrota e vazando. Toma 1, toma 2, toma 3. Já o Landskrona, né, é um time que está acima na tabela e vem numa forma bem razoável no geral, são 7 pontos em 5 jogos, né? 2-1, 1-0, 1-0, 2-1 e 2-2, mas dentro de casa é um time muito forte. Nas últimas 5 partidas perdeu apenas para o Helsingborg, que é um time do topo da tabela, né? Das primeiras colocações. Os outros times ele ganha e ganha de uma maneira tranquila, 1-0, 2-0, firme. Então qual é a minha sugestão aqui? A minha sugestão aqui é nós trabalharmos a favor do time da casa. Né? Trabalhamos a favor do time da casa, porque eu não acredito que o Landskrona perca essa partida. Afinal de contas, vamos olhar a classificação aqui, se o Landskrona ganhar vai a 41 e já entra na zona de playoff para buscar uma vaga para Allsvenskan, que é a primeira divisão da Suécia. Então aqui vamos trabalhar a favor do time da casa. Pode ir na vitória do mandante, seco, pode ir. Tem o seu risco, sempre tem, a gente sabe disso. Para quem quer uma aposta um pouquinho mais segura, a odd não está tão boa, mas ainda está razoável, a 1,70 a gente encontra na 1xBet, algumas outras sites a 1,60, mas a 1,70 eu acho que é uma aposta bem razoável, tá? Uma odd bem boa para um 0,25 ou 0 barra menos 0,5, que é aquela aposta onde o empate nos devolve a metade. Eu acho que o Landskrona não perde essa partida e a gente teria a segurança de voltar pelo menos metade do nosso investimento. A gente continua na Suécia para falar de um jogo entre
o Helsingborg, que eu acabei de citar, e o Falkenberg. E aqui uma situação diferente. A gente tem o Helsingborg, que está justamente lá em cima. Acabei de falar que se o Landskrona vencer e o Helsingborg não pontuar, o Landskrona já encosta neles e já está ali. Então é um jogo que o Helsingborg não pode bobear. Assim como o Falkenberg também não pode bobear. 15ª colocação, está na zona de rebaixamento, precisa pontuar e precisa vencer até para ir para o 14º lugar, que é uma zona de playoff, de briga para não cair para a 3ª divisão. Então tá com a corda no pescoço o Falkenberg. Se a gente analisar os últimos jogos do Falkenberg, vejam que é gols, ó. Teve um 0-0 no meio do caminho, mas a maioria é gols. Gols por quê? Porque certamente é um time que está pressionado e está tendo que ir buscar o resultado. O Helsingborg é um time que, naturalmente, é um time que faz bastante gol e toma. Vejam só, 36 gols em 24 jogos e tomou 21, quase um gol por partida. E a performance se repete fora de casa, 0-3, 0-1, 2-2, 2-1 e 2-2. Né? Os últimos 3 jogos, em particular, com bastante gols. O Falkenberg, em casa, 1-1, 1-0, 3-3, 0-2, 2-1. Geralmente gols também. Então aqui eu gosto bastante do ambas marcam. A odd não está espetacular, mas eu acho que essa odd aqui, a gente viu ontem, justamente no jogo que a gente falou do ambas marcam, que os gols começaram a acontecer lá no final do primeiro tempo, que é uma tendência desta liga aqui da 2ª divisão da Suécia, tá? Então aqui 1,70 pré-live, né, pré-jogo eu já gosto, mas quem quiser esperar 15, 20 minutos, né, isso acontece bastante aqui nesse campeonato, então espera chegar a odd 2 e alguma coisa, entra no ambas marcam, eu acredito bastante, pelo menos no ambas marcam aqui, e o over goals também tem uma tendência bastante de acontecer, na minha opinião, porque se o Helsingborg, que é o time mais forte, sai na frente, o Falkenberg vai ter que se expor. E vai dar espaço no contra-ataque, e a gente já viu que o Helsingborg gosta de fazer gol, então o over 2,5 ou o over 1,5 ao vivo, se quiser esperar e o jogo começar um pouquinho frio, também é uma ótima opção para este jogo aqui. Da Suécia, a gente vai para a Inglaterra. Eu não falo muito das ligas da Inglaterra, a não ser da National League, que é a 5ª divisão, que é uma liga que eu gosto bastante, mas as ligas Premier League, Championship, até a League One e a League Two, que são as 4 primeiras divisões da Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra é o maior país de apostas do mundo. A gente sabe disso, lá eles apostam em tudo e eles têm uma cultura muito forte disso. Portanto, entra muito dinheiro nos sites de aposta lá. E, consequentemente, os mercados também estão muito ajustados na maioria das vezes. Tanto é que é muito difícil ser lucrativo de uma maneira consistente nessas ligas. Tá? Existem outras teorias da conspiração aí também, mas eu não gosto dessa história, não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que são muito complicados. Então eu evito trabalhar aqui nas ligas. Mas este jogo aqui, eu acho que é um jogo bastante importante e talvez bastante interessante, e talvez a gente tenha uma oportunidade justamente em função daquela questão de ter Champions League no meio do caminho. Quando a gente olha QPR e Blackburn, 2 times que em 12 jogos fizeram o QPR quase média de 2 por partida e toma 1,5, e o Blackburn também quase faz 2 por partida e toma 1,5. São 2 times que gostam muito de gols. Obviamente essa odd do ambas marcam acompanha a 1,66, mas vejam que não é uma odd tão ruim para o ambas marcam que deve bater nesse jogo. Muita probabilidade de bater o ambas marcam aqui, e isso aqui é um jogo que com 10, 15 minutos a gente já pega uma odd de 1,80 do ambas marcam, que para mim é muito interessante. Quem quiser ir para o over 2,5, acho também que está muito boa essa odd aqui acima de 1,70 em alguns sites. Tá? É um jogo para gols, é um jogo que dá para esperar um pouquinho, pegar essas odds um pouco mais valorizadas, esperar o jogo aquecer, né? Pô, Thiago, mas daí a gente perde o gol no começo da partida. Cara, se saiu o gol no começo da partida, paciência, saiu e a gente segue a vida. Não tem problema nenhum. O jogo pode esfriar e a gente pode pegar o over 2,5 no intervalo, quando tiver 1-0 ou 0-1. Não tem problema. E não precisa abandonar o jogo quando sai o primeiro gol. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque às vezes quando acontece o gol é que o jogo abre. Né? Até o primeiro gol, às vezes os times ficam se defendendo. Não acho que seja o caso aqui, são 2 times que atacam muito, mas quem garante que o gol vai sair no começo? Não vai, então paciência, tranquilidade, vamos entrar na hora certa no mercado, vamos fazer o nosso investimento render o máximo possível. Então espero gols aqui em QPR e Blackburn, acho que é um jogo bem interessante de se acompanhar na Championship. Vai ser na mesma hora da Champions, mas como eu falei, a gente está aqui para fazer dinheiro e a gente precisa estar com o olho ligado em muitos lugares, e é por isso que a gente continua na Inglaterra e vai para o jogo do Plymouth.
O Plymouth é o líder da League One, vem fazendo uma campanha arrasadora e hoje joga contra o Bolton. Bolton que até a Premier League já teve, mas né, as últimas temporadas caiu muito, está lá na terceira divisão e esse ano está tentando fazer alguma coisa, mas não consegue. Continua vazando muito o time do Bolton. Esse que é o problema do Bolton, tem sido nas últimas temporadas, não conseguem ajustar a defesa, em 13 jogos já tomou 20 gols o Bolton. O Plymouth é o melhor ataque da competição, né? 22 gols em 13 partidas, junto com o Ipswich aqui, o Morecambe, mas os dois vazam muito. Então, obviamente, um ataque muito bom com uma defesa muito boa, que é o caso do Plymouth, e mesmo assim toma quase um gol por partida, resulta aí no topo da tabela, que tá bem embolada, né? Vários times juntos ali, 26, 25 pontos, tá todo mundo muito embolado. Mas o que eu espero para esse jogo aqui? Primeiro, eu acredito, o Plymouth é muito forte dentro de casa, né? 1-1, 3-0, 2-1, 1-1 e 1-1 e 2-1 o último jogo. O Bolton fora de casa, ele não é um time tão ruim, vejam só, 1-0, meteu 5 gols no Ipswich. Então desses 13 aqui, metade dos gols foram num jogo só, certo? Depois 1-0, meteu 4. Vejam só, na verdade aqui, ó, olha que curioso, 2 jogos ele fez 9 gols, né? O resto quase não faz. Será que ele vai fazer gol nessa defesa do Plymouth que é forte? Eu não sei. A verdade é que eu vou me posicionar também a favor do time da casa e eu acho que essa aposta aqui de menos 0,25 a 1,92 a favor do Plymouth é muito boa. É muito segura. Eu não consigo ver o Plymouth perdendo a partida do Bolton hoje. Pode empatar? Pode. O Bolton pode vir enfiar 4, 5 gols, aí como ele empilhou em 2 jogos? Até pode. Contra o Plymouth eu acho que não. Contra o Plymouth eu acho que não. E eu vou no menos 0,25 a favor do time da casa. Se empatar, recebo o meu investimento pela metade de volta, tá tranquilo. Eu acho que o risco vale muito a pena, apesar de eu acreditar na vitória do Plymouth aqui, o líder da League One. Agora a gente vai falar um pouquinho da Champions League. Finalmente vamos falar de Champions League. Obrigado, Thiagão, vamos falar de Champions League. É isso aí, vamos falar de Champions League. E aqui o primeiro jogo, logo no começo da tarde, Besiktas e Sporting de Lisboa. O Sporting que tomou a sapatada na primeira rodada do Ajax e o Besiktas que perdeu, os dois vêm de 2 derrotas, né? E o Besiktas perdeu um jogo pro Dortmund que talvez pudesse ter feito um pouquinho melhor e depois contra o Ajax lá fora uma derrota normal. E o Sporting 1-0 contra o Dortmund. Os dois times precisam pontuar. Os dois times precisam pontuar, certo? Então, assim, tem 2 opções aqui. Uma opção é ir para o ambas marcam. Mas essa odd para mim tá baixa. Tá baixa essa odd para esse confronto aqui. Eu prefiro, e que me perdoem meus amigos portugueses, ou os amigos portugueses que são Sporting, né? Me perdoem eles, mas eu acho que o mercado exagerou no favoritismo, no pequeno favoritismo do Sporting, e eu vou me posicionar a favor do Besiktas, tá? Jogar na Turquia é muito complicado. Jogar na Turquia é muito complicado. O Besiktas não tá lá toda essa flor que se cheire no campeonato da Turquia, tá vazando demais. Mas eu vou acreditar hoje aqui no fator casa com torcida forte pro Besiktas e no desespero que não pode perder essa partida. E eu vou a favor do Besiktas para não perder no handicap positivo de mais 0,25 a 1,85, ou para quem quiser, quem concorda com a minha análise e acha que o Besiktas pode ganhar a partida de hoje, ou que pelo menos não perde, ir no empate anula a aposta do Besiktas a 2,20. Eu acho que o mais 0,25 é muito bom porque eu acredito no empate. Para mim esse jogo aqui tem tudo para acabar empatado e o mais 0,25 nos daria metade do investimento como lucro. Mais 0,25, que é o 0, mais 0,5. Empate, nós ganhamos a metade dessa cotação aqui, que está bem alta para um 0,25. Eu acredito que essa odd deveria ser a do empate anula a aposta e eu vou me posicionar a favor do Besiktas, o turco, time da casa, hoje contando com o apoio da torcida. E a gente vai para o outro jogo do grupo, o mesmo grupo, que é Ajax e Dortmund. Os dois times que ganharam as 2 primeiras partidas e brigam pela liderança nessa terceira rodada que fecha o primeiro turno. Obviamente, o mercado espera um jogo de gols. Obviamente, o mercado espera um jogo de gols. Quando a gente olha a linha do jogo, o favoritismo
o favoritismo tá do lado do Ajax. Tá do lado do Ajax. E aqui para mim o grande segredo aqui é o fator Haaland. Tá? E quando eu jogo, quando eu tenho um time em campo com um cara que é tão forte, né? E vejam bem o que eu vou dizer aqui, eu não estou comparando neste momento, mas eu quero tentar dar o meu conceito aqui que eu utilizo nesse tipo de jogo. Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Neymar, esse tipo de cara, que o Haaland não está neste nível ainda, ele é muito jovem, mas sabe-se lá qual vai ser o limite desse cara, Lewandowski, né? O Haaland está muito mais para ser um Lewandowski no futuro, um cara que faz gol de tudo que é jeito, e quando um cara desse tipo, com um poder de fogo, está em campo, eu preciso usar esse cara a meu favor quando o mercado me dá essa chance. E hoje é a chance que o mercado me dá. O favoritismo o mercado está dando como favoritismo, como favorito o Ajax aqui, um pequeno favoritismo, certo? É verdade que o Dortmund vem com alguns desfalques, talvez importantes. Não sou muito de dar bola para isso, para jogadores, né? Se fosse um Haaland, obviamente que mexe, mas não é o Haaland, não é o melhor jogador que está fora. O melhor jogador vai jogar, o cara que mete gol vai jogar, e eu acredito que a gente se posicionar a favor de um time que tem o Haaland a seu lado, ou ter o Haaland do meu lado como apostador, é sempre uma ótima coisa. Então aqui, o mais 0,25 para o meu lado, aqui a gente está vendo o menos 0,25 que é o time da casa. Então o mais 0,25 está para o lado do visitante. Dortmund mais 0,25 me agrada. Acredito que possa ser empate esse jogo também, pelo poder de fogo que tem o Dortmund, e não descarto a vitória do Dortmund. Então eu ir para o lado do mais 0,25 e, caso der empate, eu receber metade do meu investimento ganho, né? Volta tudo mais metade do lucro possível, eu gosto muito e eu vou me posicionar aqui a favor do Dortmund nesse confronto entre Ajax e Borussia. E de Champions pré-live é isso, acho que tem alguns jogos traiçoeiros, o jogo do Xerife contra a Internacional de Milão pode dar zebra de novo. Fiquem atentos porque a Inter de Milão, assim como o Real Madrid, também está tomando muito gol, mas eu vou para o Chile porque o Audax italiano, meu time do coração chileno, está me dando muita alegria e hoje eu vou de novo a favor deles. É estádio neutro, não tem problema, mas o Audax italiano, se ganhar, assume a liderança provisória da Liga do Campeonato Chileno e eu acho que é uma grande oportunidade dele vencer o Nublense, que não é um time ruim, que é um time difícil de se jogar, mas o Audax italiano está numa forma muito melhor. Os últimos 5 jogos, 10 pontos. Só perdeu de quem? Do Palestino fora de casa, que é um time chato de se jogar. O Nublense ganhou justamente do Colo-Colo. Pô, Thiago, que é o melhor... É verdade. Mas quem é o melhor time no geral? O Audax italiano, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que o melhor time aqui é o Audax italiano. Tá? Acompanho bastante o Campeonato do Chile, eu falo quase todos os dias do Chile aqui, a nossa taxa de acerto está altíssima aqui no Chile, eu acho que a gente não teve nenhum erro ainda aqui no Chile e eu não posso deixar passar uma oportunidade no time que eu considero o melhor time atualmente do Chile, o Audax italiano, com um empate anula aposta 1,70 ou o menos 0,5 a 2,08, né? Que é o handicap menos 0,25. Que é aquele de novo, repetindo, que é metade do investimento volta. Eu vou a favor do Audax aqui, sem medo de ser feliz. E quem quiser um risquinho a mais, se tiver, né, chegar lá às 6h30 da tarde com a Champions gabaritada, Inglaterra, Suécia, tiver com o lucro na mão, bota uma moeda na vitória do Audax, porque eu acredito muito que o Audax italiano vença essa partida e a gente termina de novo no Chile. Eu vou de novo aqui também a favor do mandante, o O'Rings, contra o Melpilha. Melpilha que é um time que subiu da segunda divisão e que vem sofrendo bastante. O O'Rings não é a melhor coisa, não é a bolachinha mais recheada do Chile, tá? Eu preciso dizer isso. Então, tem um certo risco e aqui a favor do O'Rings, tá? Mas dentro de casa é um time relativamente resiliente. Vejam que só perdeu do Colo-Colo e da Universidade de Chile, que são justamente os times junto do topo da tabela com o Audax lá em cima. O Melpilha fora de casa não ganha de ninguém e toma pancada de muita gente, certo? Então aqui para mim, dá para ir no ambas marcam? Talvez dê.
2,20 eu acho que é uma odd interessante, mas vejam como o mercado não está esperando o gol do Meupilha. Então, se o mercado não está esperando o gol do Meupilha, analisa aqui comigo. Se o não é Meupilha, é Melipilha, né? Melipilha. Se o mercado está me dando 2,20 no ambas marcam, significa que o mercado acha pouco provável o gol do Melipilha. Por que o mercado me dá 1,90 na vitória do O'Higgins, então? Por que o mercado me dá 1,90? Não tá falando uma odd com a outra. Então, eu vou no O'Higgins para vencer. Acho que ele vence essa partida. Acho que a odd tá boa para a vitória dele. E quem quiser se proteger, né, fazer um tipo de entrada casada, que também é uma boa opção, eu não iria no ambas marcas, eu iria no over. Porque esse jogo pode terminar 2-0 ou até 3-0 pro O'Higgins. Tá? E caso aconteça um 1-1, a gente está protegido aqui no over 2,25, que é uma linha quebrada da linha asiática. Se sair 2 gols, a gente só perde a metade. Tá? O 2,5 a 2,45 também está alto. Então vamos lá. Se o mercado acha que a vitória é provável do mandante, o ambas marcam está alto e o over está alto, o mercado está dizendo que vai ser 1-0 ou 2-0. Isso é o que o mercado espera. E aí, se vai ser 1-0 ou 2-0, eu vou na vitória do mandante como aposta mais segura para encerrar o dia de hoje. Um grande abraço, deixa o like, compartilha com os amigos, manda aí que os palpites estão sendo um sucesso e seja bem-vindo você que está chegando aí, já dá força para a gente crescer no canal. Grande abraço, keep it green.